Bom, a minha parte agora eu vou falar a parte mais prática mesmo de montar uma carteira, né, de investimentos, montar uma estratégia, saber, né, onde investir, como escolher os ativos para investir e tal. Então, claro que em uma hora não dá para falar tudo, mas eu tentei deixar a apresentação bem prática, bem de um jeito que vocês possam sair daqui e já investir em alguma coisa, né? Como Israel falou, vale a pena abrir conta numa corretora, é muito melhor investir por corretora, qualquer uma da lista que ele falou, e é isso, vamos lá. Quando o investidor, né, o investimento é uma escada, né, tem vários degraus e a gente vai subindo os degraus, né. Então, lá no começo da apresentação do Israel, ele falou da primeira etapa, né, que seria a etapa lá de baixo do térreo, assim, que aquilo que a gente viu semana passada, que sobre controlar os nossos gastos, né, controlar as finanças. Por quê? Porque se a gente não consegue fazer sobrar um dinheiro no mês, a gente não consegue investir, né? Então, para investir, a gente tem que fazer sobrar dinheiro. Idealmente, lá, pelo menos uns 20% do que a gente ganha, mas o que a gente conseguir fazer sobrar, a gente investe, né? Então, essa seria a primeira etapa, né? Eu até coloquei aqui. A primeira etapa, né? Conseguir voltar todo mês, né? O degrau de cima seria não ter dívidas, né? Quem não tem dívidas, ótimo, melhor não ter. Quem tem dívidas, a primeira coisa vai ter que ser pagar essa dívida o mais rápido possível, né? Não vale a pena a gente começar a investir numa carteira tal tendo dívidas. Por quê? Porque a dívida ela custa muito caro, né? A gente acaba pagando uns juros que é maior do que aquilo que a gente vai receber nos nossos investimentos. Então, nesse caso, o melhor investimento vai ser pagar a sua dívida o mais rápido possível, né? Até fazer um sacrifício, né? Um esforço a mais para conseguir pagar essa dívida, mesmo que tenha que poupar mais dinheiro, né? Trabalhar mais, fazer um esforço a mais, ter renda extra. Então, o melhor investimento para quem tem dívida é pagar a dívida o mais rápido possível. O degrau de cima, a gente também falou disso semana passada, a gente também falou disso semana passada, é a reserva de emergência, né? Isso também seria um degrau acima da dívida e também é o que eu considero as etapas preliminares, né? O que a gente tem que fazer antes da gente começar a investir de fato numa carteira diversificada e tal, né? Essa reserva de emergência, por que ela é tão importante, né? Bom, antes de tudo, o que é isso? A reserva de emergência são 6 meses pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal, né, do seu custo de vida, guardados, né, aplicados em alguma aplicação que seja segura e disponível rapidamente, né? Segura, deixa eu passar aqui. Segura quer dizer que você não vai perder esse dinheiro de jeito nenhum, não tem como perder esse dinheiro. E disponível quer dizer que o dia que você precisar, você consegue resgatar imediatamente e no máximo em um dia útil, esse dinheiro vai estar na sua conta, né? Então, essa reserva de emergência é o que vai te trazer tranquilidade, né? Peraí, também tem um monte de comentário aqui. Bom, não consigo ler os comentários. Acho que eu vou deixar vocês falando aí. Mas, enfim, a reserva de emergência vai ser o que vai te trazer uma tranquilidade enorme. Ela faz uma diferença muito grande na nossa vida, na vida de um investidor, e para dar até uma tranquilidade, faz uma diferença psicológica até, né? É muito melhor a gente saber que se acontecer alguma coisa, a gente tem ali o dinheirinho guardado, né? Que a gente pode usar para pagar algum gasto inesperado, ou então, se acontecer alguma coisa, a gente sabe que a gente consegue se manter ali pelo menos uns 6 meses com o dinheiro dessa reserva. O ideal, claro, é montar a reserva e nunca precisar usar, mas só o fato dela existir, dela estar ali, já faz uma diferença muito grande. Então,
realmente a gente não recomenda começar a investir em outras coisas, em ações e tal, sem ter essa reserva de emergência, né. Aqui eu listei algumas opções que são boas para reserva. Eu considero essas 2 primeiras as melhores. Na verdade, o Tesouro Selic, para mim, é a melhor. Ele é simples, ele é seguro, é o investimento mais seguro do país, né, e ele tem a segurança e ele é disponível rapidamente, então tem todos os pré-requisitos, tudo que a gente procura numa aplicação para reserva de emergência, então eu realmente considero a melhor aplicação para isso. Existe também na corretora Rico um fundo que se chama Fundo Trend DI Simples, é um fundo de renda fixa que investe no Tesouro Selic, né? Ele, bom, você acaba ganhando no final um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, porque você não paga uma taxa que o Tesouro Selic paga, mas essa taxa a gente só paga ela a partir de R$ 10.000. Então, para quem, bom, até R$ 10.000 não faz muita diferença se é o Tesouro Selic, se é esse fundo aqui. Mas mesmo depois de R$ 10.000, a diferença é pouco. Então, quem quiser comprar esse fundo aqui, ótimo, ou Tesouro Selic está ótimo também. Existem outras opções, né? Os CDBs de liquidez diária de bancos grandes também são recomendados para reserva de emergência, mas como o Israel explicou na apresentação dele, o Tesouro Selic é mais seguro do que um CDB, porque o CDB, se o banco falir, você perde esse dinheiro, né? Você vai perder o dinheiro. O Tesouro Selic, o governo não vai falir, então você não vai perder esse dinheiro. E é por isso que eu falo também banco grande, porque o banco grande ele tem pouca chance de ir à falência, né? Outras opções, muita gente fala, não pode deixar dinheiro na poupança, tal, mas assim, se você já tem um dinheiro na poupança ou em alguma conta corrente que você não usa para os seus gastos mensais, tal, a NuConta também serve para isso. Se você já tem um dinheiro lá, não tem problema, deixa lá, vai servir como a sua reserva de emergência, não precisa ficar mudando, mas se você está formando essa reserva do zero, o melhor é o Tesouro Selic, né? Um lembrete aqui é que eu falei, né, a reserva de emergência, o importante é você ter segurança e disponibilidade do dinheiro, né, poder resgatar rápido, e a rentabilidade, ela não importa, né? Não é para isso que serve a reserva de emergência. A rentabilidade você vai conseguir na sua carteira de investimento depois que tiver a reserva formada. Então, eu vejo muita gente na internet preocupada com rentabilidade da, sei lá, do Tesouro Selic que está caindo, mas é a reserva de emergência, não importa, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre isso. Bom, ok. Ok. Então, essas foram as etapas preliminares lá que eu falei, né? Então, não ter dívidas, ter um dinheiro sobrando todo mês e montar a reserva de emergência. Tendo feito isso, a gente consegue partir para o degrau de cima, né, que é a carteira de investimentos propriamente dita, né? Então, na prática, né, como é que a gente vai fazer para investir? Bom, a gente vai fazer sobrar esse dinheiro, controlar as finanças, gastar menos do que a gente ganha, né? Eu falei, pelo menos tentar poupar uns 20% do que ganha. E aí, todo mês, no começo do mês, isso é muito importante, no começo do mês, a gente vai dedicar esse dinheiro para o nosso futuro, né? Para o nosso eu do futuro, né? Por que no começo? Porque se a gente deixa para o final, a gente acaba gastando dinheiro, né? Sempre acaba acontecendo alguma coisa e tal. Então, é um compromisso com a gente, com o nosso futuro, né? Eu consigo poupar todo mês R$ 300. Então, todo mês, caiu o dinheiro na conta, eu pego R$ 300 e invisto, né, no comecinho do mês. A primeira coisa que eu faço no mês, né, porque é prioridade, né? Bom, então a gente vai pegar esse dinheiro que a gente poupou, vai aplicar, fazendo um aporte, seja na reserva de emergência, se ela ainda estiver sendo formada, seja na carteira de investimentos, que é a que a gente vai montar. Ok.
Com a reserva formada, né, lembrando, a reserva de emergência, para quem não tem ela formada ainda, pelo menos 6 meses do seu custo de vida, o melhor investimento vai ser sempre na reserva de emergência, né. Me fale se estiver indo muito rápido, eu acho que não, mas tudo bem. Comentem aí, eu estou lendo os comentários. Depois disso, né, com essa reserva formada, a gente tem que se perguntar: "Bom, eu quero, montar minha carteira de emergência, minha carteira de investimentos. Qual é o meu objetivo, né? O seu investimento, ele tem algum prazo? O seu investimento, sei lá, você quer casar daqui a 1 ano, então você quer investir para isso. Você quer viajar daqui a 2 anos, quer investir para isso. Quer fazer algum curso ou faculdade daqui a 5 anos, sei lá, quer investir para isso. Esses investimentos, eles têm prazo, né? Quando a gente tem algum investimento com prazo, algum objetivo com prazo, a gente precisa investir na renda fixa, né? Porque a renda fixa é a única, ela garante, né, que a gente vai receber ao término do vencimento um certo dinheiro, tal. Então, ela é certa, né? A gente sabe que não vai ficar variando, né? Então, imagina se você investe com prazo para daqui a 1 ano, mas você investe em ações, né? Ah, eu vou me casar daqui a 1 ano, então eu quero investir para conseguir o dinheiro para pagar o casamento. Beleza, você foi lá e investiu em ações. Imagina que daqui a 1 ano tem a crise coronavírus 2.0 e as ações caem 50%, né? Foi isso que aconteceu com o seu dinheiro do casamento, caiu 50%, né? Então, quando a gente tem um prazo, a gente precisa investir na renda fixa, porque a gente não pode ficar à mercê dessa variação da renda variável, né? Já quando a gente não tem prazo, a gente monta uma carteira, né? E é uma carteira pensada para o longo prazo. Então, ela vai ser bem mais diversificada, né? Vai incluir ações, vai incluir fundos imobiliários, tal. Pode incluir também, talvez deva incluir renda fixa. É, e aí a gente vai pensar no investimento sem prazo, ou então num prazo muito, muito distante, aposentadoria, ou talvez receber uma renda passiva, né? Daqui a uns 20 anos, a gente vai estar recebendo dividendos das ações que a gente comprou e vai fazer parte da nossa renda, seja aposentadoria, seja só uma renda extra ali que a gente está recebendo, né? Então, eu coloquei aqui, investimentos com prazo. Renda fixa, na renda fixa, eu gosto do Tesouro Direto e, no máximo, de CDBs, eu simplifico, né? Para mim, o Tesouro Direto já está ótimo, mas isso vai depender da pessoa, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E investimentos sem prazo, né, a gente monta uma carteira diversificada para o longo prazo. Alguém tinha perguntado como escolher um CDB, é o próximo slide, tá, ok. Perguntas, não, acho que não. Escolhendo um investimento, falem se está indo muito rápido. Ok. Escolhendo um investimento na renda fixa. O Israel explicou lá vários tipos, né, do tesouro, por exemplo, a gente tem o tesouro pré-fixado, a gente tem o tesouro Selic, a gente tem o tesouro IPCA, né? Então, na renda fixa, os investimentos eles são ou pré-fixados ou pós-fixados, né? Pré-fixado a gente sabe, né, desde o começo, a gente vai receber 5% ao ano. O pós-fixado, a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai receber, a gente sabe que a gente vai receber 130% do CDI, ou IPCA mais 2%, né? Ou o Selic, né? Então, a gente não sabe exatamente quanto vai ser fixado depois, né? Ao final do período. Uma coisa que a gente tem que pensar, o pré-fixado, ele é mais arriscado do que o pós-fixado. Por quê? Assim, não é super arriscado, mas ele é mais arriscado do que o pós-fixado, porque ele é uma aposta, né? O pré-fixado, ele vai valer a pena se você acertar essa aposta, né? Por exemplo, a gente tem o Tesouro Pré-fixado 2025 pagando 6%, né? Quando a gente compra esse título, a gente está considerando que 6% vai ser uma taxa boa até 2025, né? Pode ser que sim,
pode ser que a gente acerte nessa aposta, e aí a gente vai estar ganhando, beleza, mas pode ser que a taxa Selic suba para caramba, e em 2025 a taxa Selic vai estar 10%, né? E a gente vai estar lá recebendo 6%, ou seja, não foi um bom investimento, né? Então, ele é mais arriscado porque ele é essa aposta, né? Ele vale a pena se você acertar, mas se você, bom, se a taxa Selic subir muito, o seu título ele vai ficar meio fraquinho, né? Ruimzinho, não vai estar rendendo muito. Os pós-fixados, eles têm uma proteção contra isso, né? A gente não consegue prever o futuro, né? Então, o pós-fixado, ele, bom, você não precisa prever o futuro nem fazer nenhuma estimativa sobre o futuro. Ele vai te falar, eu vou te pagar a taxa Selic. Se a taxa Selic subir para 20%, você vai receber 20%. Ou então eu vou te pagar o IPCA, que é a inflação. Se a gente tiver uma inflação super alta, sei lá, 20% também, não, mas 9% de inflação, ele vai te pagar 9 mais um pouquinho ali. Beleza. Então, os pós-fixados, para lembrar aqui, a gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro IPCA+, a gente tem qualquer investimento que seja calculado relativo ao CDI, né? Aliás, a gente não falou de CDI, né? Não vai dar para falar muito. Depois eu vou falar, na verdade. Bom, e aí é isso. E como que a gente escolhe? A gente tem várias opções, a gente vai comparar, né, as melhores opções. Uma coisa para lembrar na hora de comparar essas opções, né, a gente vai comparar a rentabilidade ao final do período, né? Eu apliquei 1.000, quanto que eu vou receber no final? Muita gente esquece de levar em conta o imposto de renda, né? Essa é a mesma tabela que o Israel mostrou na apresentação dele. Então, considerando aqui, bom, se a gente mantiver um investimento para um prazo de pelo menos 2 anos, a gente vai estar pagando 15% de imposto de renda sobre os nossos rendimentos. Então, sempre que a gente vai escolher uma aplicação de renda fixa, leve em conta quanto você vai pagar de imposto, porque você precisa saber quanto você vai ganhar no final, né? E isso tem que ser depois do imposto, não antes, né? Eu fiz aqui uma simulação. Hum, ok. Fiz aqui uma simulação. Então, falando, bom, a gente não explicou muito bem o que é o CDI, mas a taxa Selic hoje, acho que todo mundo ouve falar da taxa Selic direta, ela está caindo bastante, e hoje ela está a 2%. O CDI, ele é uma taxa é a taxa que os bancos cobram para pegar dinheiro emprestado entre eles, né? Para emprestar dinheiro entre eles, né? E ela varia com base na Selic, né? A Selic hoje ela está 2%, o CDI está 1,90% ao ano, né? Se a Selic subir, o CDI vai subir junto, né? Ele sempre vai ficar um pouquinho abaixo da Selic, mas ele sobe junto, ele varia junto. Né? Então, a gente vê muito investimento a 100% do CDI, 130% do CDI, é essa taxa. Então, 100% do CDI é um pouquinho a menos do que a Selic. Né? Eu coloquei aqui alguns sites para fazer uma simulação dos investimentos baseados no CDI. Esse site aqui, ele faz simulação baseada no CDI. E o próprio simulador do Tesouro Direto, ele também ele faz essa simulação, né? Ele vai te dar uma tabela mais ou menos igual a essa. Eu não vou mostrar os sites aqui, mas depois eu disponibilizo essa apresentação. Vocês podem ver. Mas acho que não tem muito motivo para mostrar o site aqui, porque o resultado vai ser uma tabela igual a essa daqui, né? Então, eu fiz aqui algumas simulações. O Tesouro Selic aplicando R$ 1.000 por 2 anos, né, 24 meses. No final do período, olha só, antes do imposto de renda, eu vou estar com R$ 1.040,40. Depois do imposto de renda, né, pagando o imposto de renda, eu fico na mão com R$ 1.034,34, uma rentabilidade de 3,43% ao todo.
né? Aqui, um CDB que paga 110% do CDI, né? Vocês veem que ele está pagando um pouquinho a mais do Tesouro Selic, né? Então, a gente já vê, ok, 110% do CDI é um pouquinho a mais que a Selic, né? Ou seja, daí a gente já meio que entende que um CDB que pague menos de 100% do CDI, ou até tipo 102, 103, menos de 108% do CDI, ele vai estar pagando menos do que o Tesouro Selic. Então, será que vale a pena, né, emprestar o seu dinheiro para um banco para receber a mesma coisa que você receberia se você emprestasse esse dinheiro para o governo, né? Sendo que o governo é mais seguro, né? Então, já é uma coisa para olhar quando a gente escolhe um CDB, né? A gente tem que sempre comparar, né? O CDB, comparar com o Tesouro, né? Porque senão a gente estaria deixando algumas opções de lado. Aqui eu coloquei um CDB que paga 130%, foi o que eu vi, eu dei uma pesquisada, achei um CDB pagando mais ou menos 130%. A gente aqui está ganhando um pouco mais, né? E olha só, o Israel acho que não falou de LCI, LCA, mas é um outro tipo de aplicativo, de aplicação na renda fixa, que você também está emprestando dinheiro para o governo, não sei se é para o governo, não é para o governo, você está emprestando dinheiro para investir, para investimentos em agricultura ou construção, né? Tem o LCI, LCA. LCA é da agricultura, LCI é imóveis, acho, de construção. Ou é indústria. Ih, tô ruim, não sei de LCI e LCA. Mas o que eu quero falar é que essas aplicações aqui, elas são isentas de imposto de renda. Não sei se são as únicas aplicações da renda fixa isentas, mas elas são. O CDB não é, o Tesouro não é, a LCI, LCA, ou LC só, são isentas. Então, é importante comparar, por isso que a gente compara aqui o valor depois do imposto de renda, porque olha só, eu peguei um LC que paga 120% do CDI. Antes do imposto, a gente está recebendo mais do que por exemplo, o CDB que paga 110%, mais do que o Tesouro Selic, e menos do que o CDB que paga 130%. Depois do imposto de renda, olha o que acontece, né? Esse LC que paga 120% acabou rendendo mais do que o CDB 130%. Então, isso tudo é só para mostrar a importância de comparar, não só entre CDBs, por exemplo, mas comparar com o Tesouro, comparar com outros tipos de investimento e comparar considerando quanto você vai receber no final depois de pagar o imposto de renda, né? Deixa eu ver. Bom, outra coisa, um cuidado que a gente tem que ter quando a gente escolhe um CDB é que a gente tem que lembrar aquilo que Israel falou, que a gente está emprestando dinheiro para um banco. Um banco, ele pode ir à falência, né? Se for um banco ruim, que está numa situação financeira ruim, pode ser perigoso emprestar dinheiro para ele, porque a gente pode nunca receber esse dinheiro de volta, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter e tem um jeito muito bacana de investigar a saúde financeira do banco. É nesse site aqui, bancodata.com.br. E aqui, deixa eu mostrar. Aqui eu vou mostrar. Eu fiz uma simulação aqui no Banco Data, né? A gente entra aqui no site, tem uma barra de busca aqui, e eu vou lá e digito o nome do banco, ele vai me dar alguns resultados, e eu clico no banco que eu quero, né? Aqui eu cliquei no Banco Máxima, que é um banco que tem vários CDBs aí, que o pessoal gosta, quer dizer, que costumam pagar mais alto, mais do que outros CDBs. E nesse site aqui a gente vai olhar 3 coisas. A primeira coisa é esse índice de Basileia. Ele precisa estar acima de 11%, né? Pelo menos 11%.
o site mostra aqui, né, o do Banco Máxima está 12%, então está no laranjinha, ele está ok, mas também não está muito, muito bom, né? Segunda coisa, índice de imobilização. O site aqui também, o máximo que a gente tem que procurar é 50%. Esse site, ele mostra aqui, está no verdinho, então, beleza. Terceira coisa uma empresa que está com uma boa saúde financeira, ela dá lucro, né? Mesma coisa para um banco. Um banco que dá lucro é um banco que está indo bem. Um banco que não dá lucro tem algum problema aí, né? Não sei, ele tem mais chance de ir à falência do que um banco que dá lucro. Então, a gente olha o lucro desse banco, né? Aqui, esse site, ele mostra que o lucro, às vezes, ele não tem o lucro total do ano, que é meio chato, mas a gente já consegue ver aqui. Bom, ele teve lucro em 2017, 2019, 2020, até agora, pelo menos. 2018, a gente não consegue saber se ele teve prejuízo ou se ele teve lucro, porque é um resultado parcial. Mas eu já acho, bom, eu não achei esse banco muito ruim, completamente ruim, mas já é uma coisa de falar, bom, ok, não é um banco 100% com uma boa saúde financeira, né? Ele pode ser que tenha tido algum prejuízo há não muito pouco tempo, tá, atrás, né? Então, eu coloquei aqui os critérios. Índice de Basileia maior do que 11%, né, pelo menos 11%, o índice de mobilização no máximo 50%, e lucro, procurar de preferência ter lucro todo ano e de preferência crescente. O ano, na verdade, deveria ter. Se tiver um ano ruinzinho, não, mas deveria ter lucro todo ano e crescente de preferência, que quer dizer que o banco não só ele é um bom banco, mas ele está melhorando a cada ano, né? Beleza. Se tiver alguma pergunta, escreve aí no chat. Eu consigo ver o chat pelo YouTube, não consigo ver o nosso chat interno. Mas é isso sobre escolher investimentos na renda fixa. Alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Comparar direitinho, comparar quanto que a gente vai receber depois de pagar imposto de renda, ver se o banco que está oferecendo esse CDB é um banco bom, é um banco saudável, né? Porque se ele for à falência, até existe, né, o fundo de garantia, fundo garantidor, que vai cobrir, né, vai devolver para a gente esse dinheiro até 250 mil, mas assim, é um processo, né, talvez demore, e se tiver uma crise no país e muitos bancos forem à falência, o que já aconteceu, por exemplo, em 2008, nos Estados Unidos, um monte de banco foi à falência e o próprio fundo garantidor foi à falência, né, porque ele não tem tanto dinheiro assim, né, para pagar todo mundo. Então, se um bancozinho falir, beleza, o fundo garantidor consegue pagar. Mas se for uma crise generalizada e um monte de banco for à falência, não tem muita garantia que você vai receber o seu dinheiro de volta. Então, é sempre aquela coisa, né? Emprestar dinheiro para o governo é mais seguro do que emprestar dinheiro para um banco, né? Ou para uma empresa também, no caso das debêntures, por exemplo. Eu, na verdade, falei CDB, talvez, LCI, LCA, talvez, mas eu não considero muitas outras coisas. Mas isso é pessoal, né? Depois vai depender da carteira da pessoa também. Passar aqui para o próximo. Bom, vão falando aí, qualquer dúvida, escreve aí no chat. Se tiver, se quiser que eu reexplique alguma coisa ou estiver indo muito rápido, não sei, muito complicado, pode falar. Ok. Agora, até aqui a gente falou de investimentos com prazo, né? Aquilo que eu tinha falado, se você tem um investimento com prazo, tem que ser na renda fixa, né? Já se você está investindo para aposentadoria, para daqui muito tempo, sem prazo, na verdade, né? Ou com o objetivo de receber uma renda passiva, receber
dividendos todo mês, legal. É, receber dividendos todo mês, você está investindo é uma estratégia de longo prazo, né? Então aí cabe você montar uma carteira com renda fixa, renda variável, vários tipos de ativos, né? É, e bom, vou falar mais sobre isso depois. Algumas coisas, né? Por que focar no longo prazo? A gente sempre, a maioria das pessoas fala, eu foco no longo prazo, mas aí vai lá e, fiquei com essa ação uns 6 meses, ela subiu e eu vendi. Isso não é focar no longo prazo, né? Muita gente investe pensando nessa compra e venda, né, de ações para obter lucro, seja em algumas horas, no mesmo dia, né, aí seria o que a gente chama de day trade, seja em algumas semanas, que também é um trade, não é day trade, mas é swing trade, se chama, né, é um tipo de trade, ou até alguns meses, isso é trade, né. Assim, não é ruim fazer trade, mas a gente tem que ter consciência de que trade e investimento são duas coisas diferentes, né? É, e eu não sei, algo que a gente não fala muito, mas a maioria das pessoas, principalmente traders, perdem dinheiro na bolsa de valores, né? Aliás, a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa de valores, por quê? Porque eles querem fazer trade. E a maioria dos traders, de quem faz trade, perde dinheiro, né? Por quê? No curto prazo, eu costumo dizer isso aqui, ó. Primeiro, a bolsa ela sobe caindo, né? Então, no curto prazo, a volatilidade é muito grande. A gente sempre vê, se a gente pegar os sites de notícia de economia, finanças, tal, ou pegar até aplicativo de cotação da Bolsa de Valores, a gente vai ver todo dia, hoje a Bolsa de Valores subiu 2%, hoje caiu 1%, hoje subiu 0,5%, hoje caiu não sei quanto. Então, todo dia lá, ela vai, um dia ela sobe, outro dia ela cai, outro dia ela sobe, outro dia ela cai, é muito volátil, né? Eu não tenho nenhum gráfico aqui, mas acho que a maioria das pessoas já viu algum gráfico, né, da Bolsa de Valores, ela sobe caindo, né? Ela vai fazendo assim, né? Então, no curto prazo, ela tem a dar essas quedas, tal. Isso tudo faz parte, né? No longo prazo, a volatilidade é muito menor, né? Então, se você olhar para a bolsa de valores, para a cotação, todo dia, você vai ver ela subindo, caindo, subindo, caindo. Ela vai cair, vai dar um desespero, né? Nossa, a bolsa só cai. Se você olhar uma vez por ano, a maioria das vezes, a maioria dos anos, ela subiu, né? Claro que às vezes a gente tem uma crise econômica tal, e aí caiu, mas caiu no ano, né? Mas assim, ano passado, por exemplo, a bolsa subiu, acho que no ano, em torno de 30%, né? Eu acho, se eu não me engano, a média dos últimos 20 anos de valorização da bolsa cara, eu não vou falar porque não quero falar besteira, mas é pelo menos 10%. É, é, assim, ela geralmente sobe, né? No longo prazo a bolsa sobe, né? Então eu costumo falar isso aqui. No curto prazo a bolsa é cassino, no longo prazo ela só sobe, né? Cassino por quê? Cassino porque ela varia sem muito motivo, né? As pessoas vão comprando, vendendo, fazendo trade e fica variando. No longo prazo, uma empresa boa vai ver as ações subindo, né? Não tem nenhum motivo para uma empresa boa ver as suas ações caindo, né? No longo prazo, isso pensando vários anos, né? Longo prazo no mercado financeiro é 10 anos, 10, 20 anos, 30 anos, tá? 5 anos já é médio prazo, não é longo prazo. Beleza. Então, assim, isso é importante para mim. Eu invisto realmente focando no longo prazo. E como eu vejo muita gente pensando em fazer trade na bolsa, querendo ganhar dinheiro rápido, né, na bolsa, isso é uma coisa importante, né? Investir não é investir que vai fazer alguém rico, né? O objetivo de investir não é enriquecer, aliás, não é enriquecer rápido, não é enriquecer no curto prazo. É construir um patrimônio para o longo prazo, né? Para você conseguir ter uma aposentadoria boa ou começar a receber uma renda passiva que vai conseguir melhorar o seu padrão de vida, né? É você juntar patrimônio, acumular e ficar recebendo esses dividendos, tal,
Ou você pode até vender, mas, assim, vender uma ação que se valorizou 300% é muito melhor do que ficar vendendo a cada 10% de valorização, né? É, bom, enfim, é melhor focar no longo prazo. No longo prazo, a bolsa ela é menos arriscada, né? A gente tem muito mais chance de ganhar dinheiro do que de perder, né? E sem contar que também é menos estresse, né? O day trade, eu falo que o trader é diferente do investidor, são duas coisas bem diferentes. O trader é uma profissão, né? Trader é o cara que todo dia ele tem que ficar acompanhando o mercado e tal. É uma profissão, é um trabalho, né? E o investidor é uma coisa de segundo plano que a gente faz para acumular patrimônio, né? Para ter mais tranquilidade na vida, para um dia talvez chegar conseguir se aposentar com uma renda passiva legal. Hum, bom, acho que é isso que eu queria. Ok. É, pensando aqui, algumas regrinhas para a gente investir para o longo prazo, né? Regra número 1, o tempo ele é mais importante do que os seus aportes, que é mais importante do que a rentabilidade. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? E muita gente fica super obcecado assim com rentabilidade, mas para o investidor a rentabilidade não é o mais importante. Aqui eu fiz algumas simulações. Esse aqui é um investidor zero. Esse investidor aqui, ele todo mês ele consegue poupar R$ 1.000 e ele faz um aporte todo mês, todo começo de mês, ele aporta R$ 1.000 na carteira de investimentos dele. Ele consegue ter uma rentabilidade anual de 6% e ele investe durante 15 anos. No final desse período, o patrimônio dele vai ser de R$ 290.818. Né? Beleza. O investidor A, esse investidor aqui, eu peguei os mesmos dados, mas eu dobrei os aportes dele. Por isso que ele se chama investidor A, que é investidor A de aportes. Então, ele, em vez de fazer um aporte de R$ 1.000, ele faz um aporte de R$ 2.000, com a mesma rentabilidade e pelos mesmos 15 anos. No final do período, ele vai ter R$ 581.637. É o dobro do investidor zero, né? Então, aqui a gente vê o que ele fez, ele dobrou os aportes. O investidor R é o cara que vai fazer a mesma coisa que esse daqui, mas vai dobrar a rentabilidade, né? Ele, sei lá, escolheu suas ações muito bem e conseguiu uma rentabilidade média de 12% ao ano, investindo 1.000% ao mês durante 15 anos. No final do período, olha só, ele tem R$ 499.580. É menos do que o investidor A, né? Ele está com o dobro de rentabilidade e o investidor A está com a rentabilidade de 6%, investindo o dobro, né? Aportando o dobro por mês. Por fim, a gente tem o investidor T de tempo, que também peguei os mesmos dados do investidor zero, só que eu dobrei o tempo. Então, esse cara aqui, por ele vai fazer os aportes mensais de R$ 1.000, né? Igual ao investidor zero, rentabilidade anual 6%, só que o prazo dele, em vez de 15 anos, ele começou mais cedo, por exemplo, ele vai investir durante 30 anos, não só 15. No final, ele vai ter R$ 1.004.515. Ou seja, o que a gente conclui disso daqui? O tempo conta mais do que os aportes, que conta mais do que a rentabilidade, né? Então, o que a gente tira daqui? Primeiro, para com essa obsessão de rentabilidade, né? É claro que rentabilidade é importante, você não pode perder dinheiro, nem ter uma rentabilidade muito baixa, mas assim, eu coloquei 6%, é uma rentabilidade bem conservadora, né? Tem chances muito grandes de você conseguir, uma carteira conservadora, essa rentabilidade anual. Outra coisa, comece o mais rápido possível, mais cedo possível, depois da reserva de emergência, mas começa, né? Principalmente, eu lembro lá no grupo, acho que o Fernando tinha falado, eu vou começar a investir para minha filha que acabou de nascer, e eu respondi, começa, mesmo que seja com pouco, porque você vai ficar lá, o dinheiro vai ficar lá 20 anos, né? 20 anos é tempo pra caramba, né? Então,
o tempo é o nosso maior aliado nos investimentos. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Então, pais que começam a investir para os filhos, isso é ótimo para os filhos, né? Os filhos, eles vão entrar na vida adulta deles com pelo menos já uma reserva ali formada, um patrimôniozinho, pode até não ser muito, mas já dá, é um, ele já tem uma vantagem, né? Eles não vão estar começando do zero, né? É, então, tempo é o seu maior aliado, segundo maior aliado, e aí nesse aqui que a gente deveria focar, são os aportes, né? Aportes, que é a gente conseguir fazer sobrar mais dinheiro no mês para conseguir investir todo mês, cada vez mais, tá? Então, é, por isso que o que eu ia falar antes, né? Muita gente fala, eu vou investir porque eu quero ganhar dinheiro. Não é o investimento que vai te fazer ganhar dinheiro, é o trabalho, é fazer renda extra, enfim, é o trabalho, né? Seja com salário, seja empreendendo, né? É isso que vai te fazer ganhar dinheiro, e aí vai te ajudar a aumentar os aportes, né? E aí, no final, você vai ter um patrimônio muito maior, porque os seus aportes foram maiores durante esse período, né? Espero que tenha ficado claro isso. Outra regrinha aqui, diversificação, né? É aquela coisa, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais cestas você tiver, melhor. Mas eu coloquei aqui cestas boas, porque também não adianta investir em um monte de coisa ruim, né? A gente tem que investir em ativos diversificados, diferentes, né? Mas ativos bons, tá? Só que tem uma coisa, a diversificação ela vai te permitir errar, né? Quando a gente diversifica, a gente não precisa acertar todas, né? Eu peguei um exemplo aqui. Imagina, na bolsa de valores, a gente tem um limite do quanto que a gente vai perder, né? Imagina aqui, eu tenho 100 mil reais e eu investi 10 mil em cada ação, numa carteira de 10 ações, né? É... esqueci o que eu ia falar. Bom, eu investi 10 mil reais em cada ação, né? Imagina que 10 anos depois, essas ações aqui, bom, eu errei um pouco, né? Perdi dinheiro, né? Não foram empresas muito boas que eu escolhi e perdi dinheiro, né? Nessa daqui, ó, eu perdi tudo. Olha só, eu investi 10 mil. No meu pior investimento, eu perdi 10 mil, né? Eu fiquei com zero, perdi 10 mil. Ou seja, eu não consigo perder mais do que o que eu investi, né? Eu tenho um limite para quanto que eu vou perder na bolsa de valores. Isso falando de ações, né? A gente não tem jeito de perder mais do que o que você investiu, mas isso é fazendo investimentos mais complexos e não recomendados. Mas, enfim, a gente tem um limite do quanto a gente consegue perder. E olha só, esse investimento aqui, o último, a gente investiu 10 mil e 10 anos depois estava valendo 600 mil. Foi o nosso melhor investimento. E o potencial de ganho na Bolsa de Valores é infinito. A gente tem um limite para perder, mas não tem limite para ganhar, né? Então, por isso que muita gente fala, a Bolsa de Valores é muito arriscado. Não é. No longo prazo, não é. Porque, olha isso, você errou 4 sobre 10 investimentos, você perdeu dinheiro, né? Você, 2 aqui, ganhou um pouquinho, né? Em 10 anos, é um ganho bem baixinho, né? E nesses daqui você ganhou. Nesse daqui você ganhou bastante. E olha só, bastou esse investimento aqui para sua carteira ser uma carteira bem sucedida, né? Bastou esses 600 mil reais aqui para você já ter 6 vezes mais do que você tinha 10 anos atrás, né? Então, essa é a importância de diversificar, é que diversificando a gente não precisa acertar todas, né? Não precisa acertar tudo. A gente consegue errar, né? Um pouco, né? Mas dá uma proteção, né? Ok. Outra coisa aqui. Terceira regra, eu acho que são 3, né, que eu coloquei. A terceira regra é constância e paciência. A gente, GW, ouve falar muito de constância, né? Então, Warren Buffett, tem uma frase do Warren Buffett, ele é o
o investidor mais bem-sucedido da história, né, ele investe há, sei lá, 80 anos, ele tem uma rentabilidade de 20% ao ano em média, um negócio assim. Ele é muito bem-sucedido, é um dos homens mais ricos do mundo e é um investidor de longo prazo, né. Então ele fala: "O mercado de ações transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes", né. Então é isso, quando a gente é investidor e a gente está pensando no longo prazo, a gente tem que ter paciência, né? Paciência de todo mês você vai lá e vai fazer o seu aporte, né? Paciência para ver a grama crescer, né? Porque vai ser pouquinho, né? Nos primeiros meses você não vai fazer muita diferença. Um ano você vai falar, ah, não faz muita diferença, mas, cara, 10 anos depois vai ter feito muita diferença. 10 anos depois você já vai estar recebendo todo mês um dividendo ali, né? Um aluguel, se for um fundo imobiliário. É, então é isso, a gente tem que ter paciência, tem que ter constância, né, tem que ter disciplina, né, e para montar um investidor bem-sucedido no longo prazo, a estratégia consiste em montar uma carteira diversificada, né, de qualidade, e fazer esses aportes regulares, o máximo que a gente conseguir, sem sacrificar tudo na vida, mas aportar o máximo que a gente conseguir ao longo do tempo, né. Algumas, coisas, né? Eu, como investidora de longo prazo, eu não faço trade, né? Falei, não tem nada de errado fazer trade, mas é outra coisa, né? É, algumas coisas, então, que eu queria passar. É besteira a gente tentar acertar a hora certa de comprar um ativo, né? Também vejo muita gente na internet, ai, é hora de comprar sei lá o quê, ai, não sei o que, tá muito caro, eu vou esperar cair. Cara, no longo prazo não faz diferença, né? A gente não consegue prever o futuro, né? Então, é, aliás, a gente não consegue prever o futuro. Então, você vai ficar ali, ah, não, tá muito caro, mas e se ela subir mais ainda, né? Ah, não, eu vou esperar cair. E se nunca cair? Né? Você não consegue prever. Então, não tem, sei lá, não é necessariamente inteligente, né? Ficar esperando para investir, esperando a hora certa, ou não investir em alguma coisa porque acha que tá cara, que subiu muito, né? E outra coisa é que, no longo prazo, o ganho de ter acertado o momento certo de entrar lá nessa ação, de comprar essa ação, é insignificante, porque é o que a gente viu há alguns slides atrás. Isso talvez faça a gente passar de uma rentabilidade de 10% para 12%, né? E a gente viu que não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, você vai se sentir super bem no curto prazo, né? Tipo, ai, nossa, eu comprei quando essa ação estava super baixa e estou com uma rentabilidade super alta, mas daqui 10 anos você vai ficar comprando essas ações, né? Porque essa é a outra regrinha, né? Fazer aportes regulares, você vai ficar comprando, a cada mês você vai comprar um pouquinho, e aí o que vai acontecer? Você vai fazer um preço médio, né? Isso vai eliminar os efeitos desse timing, né, de você ter acertado esse timing, né, então não vai fazer diferença, no longo prazo não vai fazer a menor diferença. Então, se você faz aportes regulares todo mês, numa carteira de boa qualidade, diversificada, sem se preocupar tanto em acertar timing, em entrar no momento certo, em esperar cair, né, você vai ser bem sucedido. Você não precisa acertar todas, né, como a gente viu, né? Nem acertar os ativos que você escolheu, né? E nem acertar a hora certa de entrar. Né? Isso é coisa de trade, né? Quem quer fazer trade, ótimo, mas trade não é investimento, são duas coisas diferentes. Trade é mais especulação, né? Aí sim é importante você acertar o momento certo e vender no momento certo. Outra coisa que é meio besteira também é essa de, subiu, vou vender, sei lá, subiu, estou com uma rentabilidade de 10%, vou vender. Olha só, se você comprou essa ação dessa empresa porque a empresa era boa, por que você vai, e subiu, né? Subiu porque a empresa é boa, então é normal que suba. Por que você vai subir? Ela não vai continuar subindo? Ela não continua boa, né? Então provavelmente ela vai continuar subindo, né? E aí você vai estar construindo o seu patrimônio, né? Essas ações que você comprou hoje a R$ 10, daqui 10 anos, sei lá quando vai estar valendo, não tem limite, né? É infinito. Pode estar valendo R$ 1.000, né? Ou sei lá quanto.
Então, por que você vai vender uma ação de uma empresa boa? Né? Porque subiu, assim, vai subir mais? Né? Então, para que vender? E outra coisa também é que você vai estar sempre recebendo dividendos dessa empresa. Né? Se você não precisa do dinheiro, não tem muito motivo. Né? Fica construindo esse patrimônio. Né? Beleza. Eu falei aqui, por que vender um bom ativo se a sua estratégia é de longo prazo? Isso aqui, estratégia de longo prazo. É diferente de uma estratégia de curto prazo, que seria o trade. Beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, escrevam aí. Se tiver rápido, se tiver complicado, escrevam aí. Não tem nenhum comentário aqui. Não sei se eu não estou recebendo. Sei lá. Ok. Então, vamos para a parte mais prática, né? Montando uma carteira na prática. Aqui eu fiz uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Vou mostrar ela depois da apresentação. Bom, acho que vai passar um pouquinho o tempo, mas sei lá. Bom, a primeira coisa é montando uma carteira na prática. Né? Então, a gente viu lá com Israel renda fixa, renda variável. A renda fixa é emprestar o dinheiro ou para o governo, ou para alguma empresa, ou para algum banco. Né? Renda variável são ações, fundos imobiliários. Né? A gente viu as diferenças, eu não vou repetir. Então, o primeiro passo para você construir a sua carteira é definir quantos por cento você quer ter em renda fixa, quantos por cento você quer ter em renda variável. Isso não é algo que depende do momento, né? A taxa Selic está baixa, então é hora de investir na renda variável. Não constrói a sua carteira pensando nisso, né? Constrói a sua carteira pensando no seu perfil de investidor. Qual é o seu perfil de investidor, né? O seu perfil, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Mas, assim, se você... Bom, eu vou passar para o próximo slide, mas lembrando aqui, bom, a renda fixa é um dinheiro que você não pode perder, né? Não tem como perder esse dinheiro, a não ser que, sei lá, o banco vá à falência, ou não sei, aconteceu alguma coisa, mas é um dinheiro que está garantido, você vai receber esse dinheiro mais uns juros ao término do vencimento, né? Na renda variável, você pode perder dinheiro, até tudo que você investiu, mas também pode ganhar muito, não tem limite de quanto você vai ganhar. Na renda fixa, tem limite. Tá? Então, beleza. Por que eu falei isso não depende do momento, mas depende do seu perfil? Né? Porque depende. Porque é algo que você vai ter que se perguntar, quanto você está disposto a arriscar? Né? Arriscar seria a renda variável, né? Lembrando sempre daquele negócio, a renda fixa é um dinheiro que você não vai perder, não tem como perder. A renda variável você pode perder, né? Você pode perder uma boa parte do que você investiu lá. Se tiver uma crise econômica e tal. Lembra, em fevereiro a gente teve uma semana que teve 7 episódios de circuit break, que quer dizer que a bolsa caiu tanto que eles pararam as negociações e falaram, peraí, todo mundo se acalma, tá caindo demais. Né? O circuit break é mais ou menos isso. Então, olha só, algumas perguntas. Quanto você está disposto a arriscar? Quão confortável com a renda fixa você se sente? Qual é o seu grau de conhecimento, de entendimento? Né? Quanto você aguenta ver o seu investimento variar? Isso é meio questão psicológica também, né? Se a pessoa ficar muito desesperada, não é bom ela ter muito investimento em renda variável. Isso geralmente vem com o conhecimento. Tá? No começo, é muito natural que a gente comece aqui com um perfil conservador, né? Eu botei... Isso aqui são exemplos, tá? Não são regras. Você define de 0 a 100, né? Você pode ter desde 0% em renda variável e 100% de renda fixa, né, que é o perfil mais conservador, quer dizer, você não está pronto para investir em renda variável, você quer estudar um pouco mais, enfim, você não se sente confortável, então você vai colocar tudo em renda fixa. Com o tempo, né, você vai
Já vi gente falando perfil moderado, né? Com o tempo é natural que você vai adquirindo mais conhecimento, estudando um pouco mais, você vai conseguindo passar aqui para um perfil moderado ou até arrojado. Ninguém precisa estar no perfil arrojado, né? Existem pessoas que investem 100% em renda variável, 0% em renda fixa, esse é o perfil mais arrojado, existe. Não tem certo e errado, realmente depende de você, do seu perfil, né? Beleza. Isso aqui, depois eu vou mostrar a planilha, tem um negócio bem legal aqui para vocês usarem a planilha usando esses perfis aqui. Ok. Então, essa é a primeira coisa que você tem que definir, quanto de renda fixa, quanto de renda variável. Bom, na renda fixa eu já falei, né, lá na primeira parte, como escolher uma renda fixa, né? Então, não vou repetir aqui, é aquilo lá que eu falei. Eu, pessoalmente, bom, eu gosto bastante do Tesouro, mas, assim, uma pessoa que tem um perfil conservador, ela vai ter muito mais renda fixa do que renda variável. Então, faz sentido para essa pessoa ter um leque maior de investimentos na renda fixa, né? Então, essa pessoa, ela vai ter Tesouro, vai ter CDBs, vai ter LCI, LCA, faz sentido, né? Eu, como o meu perfil é mais arrojado, eu dou mais atenção, né, para as ações, para os fundos imobiliários e menos para a renda fixa. Então, é natural que, para mim, a renda fixa seja Tesouro e pronto, tá? Beleza. Então, aqui, acho que a Indiara fez a pergunta, né, como selecionar ações. Bom, essa é a parte que eu mais gosto, né? Para o investidor de longo prazo, a gente não falou isso antes, existem duas escolas, né, para analisar uma ação. A escola técnica, né, a análise técnica, e a análise fundamentalista. Falando bem rápido, a análise técnica, ela é mais apropriada, mais adaptada para quem faz trade, né? Que é o cara que vai ficar analisando os gráficos, né? Fazendo um monte de coisa lá, análise técnica mesmo. Ele olha a cotação, ele olha o gráfico da ação e faz a análise dele. Um negócio matemático, tem modelos e tal. Para o investidor de longo prazo, não faz tanta diferença, não faz muito sentido essa análise técnica, porque ele vai focar mais na empresa, né? Menos na ação, né? Na cotação da ação, ele foca mais na empresa. Para entender a empresa, a gente tem que fazer a análise fundamentalista. Não é difícil, parece difícil, não é? Que é olhar os números da empresa, olhar se a empresa está crescendo, se a empresa dá lucro, né? Se a empresa tem dívida, né? Isso é o que faz mais sentido para o investidor de longo prazo e é o que te permite entender a empresa, né, na qual você está investindo, né? Então, falei aqui, mais do que analisar a cotação da empresa, é necessário analisar os resultados da cotação da ação, necessário analisar os resultados da empresa, né? Porque o seu objetivo não é comprar para depois vender quando estiver mais caro, mas é se tornar sócio da empresa, né? Comprar uma parte dessa empresa, receber dividendos dessa empresa, manter essa ação por sei lá quantos anos, ela vai se valorizando, né? E esse é o seu objetivo. Então, você está investindo na empresa. Então, você tem que entender a empresa, né? O que você tem que procurar? Empresas que têm uma receita crescente e constante, né? Um EBIT, depois eu falo um pouco sobre isso, um EBIT crescente e constante. O EBIT, basicamente, é o lucro operacional da empresa, né? Ou seja, receita, bom, faturamento, ela vendeu, recebeu 100 mil reais das vendas, só que aí ela teve que pagar funcionário, pagar matéria-prima, um monte de coisa, ficou com esse lucro operacional aqui. E aí, com base nisso daqui, ela vai calcular quanto que ela vai dever de imposto, né? Ela vai pagar os juros da dívida, se ela tiver dívida, né? E aí vai sobrar o lucro líquido. Então, que também tem que ser, para uma empresa boa, né? Tem que ser crescente e constante. Tudo isso. A empresa tem que estar crescendo e ela tem que estar dando lucro. Uma coisa interessante, depois eu vou mostrar os gráficos. No longo prazo, a cotação geralmente ela segue o lucro da empresa. Por isso que, assim, se você olhar o lucro, o gráfico do lucro da empresa, você já vai estar entendendo boa parte do que você tem que entender para saber se dá para investir nessa empresa ou não. Tá? Outra coisa
Procure empresas com nível saudável de endividamento. Tem um critériozinho, depois eu vou mostrar o site que eu uso para olhar essas coisas, tem um critério, vou falar logo depois, no próximo slide. E, além disso, né, esses são só os números, né? Mas, além disso, claro, é importante você entender, né, como que a empresa funciona, qual é a atividade dela, o que ela vende, né, qual é a estratégia dela, quais são os planos dela. Assim, não precisa entender tudo sobre a empresa. Se você souber os números, olhar, bom, ok, os números estão ok. E, bom, a Ambev, por exemplo, eu sei que ela vende cerveja, eu sei que ela tem uma parte de mercado enorme, né? Basicamente, quase todo o mercado de cervejas do Brasil é da Ambev, né? Você sabe o que ela vende, você sabe as marcas que ela vende, você já está entendendo ali mais ou menos como que essa empresa ganha dinheiro, né? Empresas que estão passando por alguma transformação também, é sempre bom saber mais ou menos qual é a estratégia da empresa, o que ela está fazendo, né? Uma fonte para essas informações é o site chamado Fundamentei, que eu vou passar agora para ele aqui. Esse site aqui, deixa eu só mostrar. Ele tem que fazer um cadastro, mas tem uma versão gratuita e uma versão paga, né? Eu fiz o cadastro e eu pago, então eu tenho mais informações, mas na versão gratuita a gente já tem bastante informação interessante, né? Então ele é um site assim, depois que você se cadastra nesse site, você vai ver isso aqui. Aqui você digita a empresa que você quiser, né? Sei lá, Ambev, né? Ou Vale do Rio Doce, né? Petrobras. Ele tem empresas, todas as empresas que estão cotadas na Bolsa brasileira e nos Estados Unidos. Acho que não todas nos Estados Unidos, mas as principais, tem muitas, né? E aqui, bom, você pode clicar na Amazon, sei lá. Não vou clicar porque eu já separei outras aqui. Então, ok. Deixa eu ver. A gente entrou aqui nesse site, né? Lembra dos critérios que eu falei? Receita crescente constante, EBIT crescente constante, lucro crescente constante, né? Aliás, vou mostrar aqui. Então, eu entrei na página da Ambev, né? Como a gente usou de exemplo na primeira parte da apresentação, estou usando aqui de novo. Então, ele tem umas informações sobre a empresa, tal, nananã, e a parte mais importante é essa daqui, esses são os números da empresa. Como eu pago, eu tenho todo o histórico dela. A versão gratuita eu acho que tem 5 anos, então vocês vão ver essa parte aqui, no finalzinho, os últimos 5 anos. Então, aqui, olha só, eu quero uma receita constante e crescente, né? Estou vendo aqui, está crescendo, 38, 46, 45 caiu um pouco, mas tudo bem, 47, 50, 52, está crescendo aos poucos, né? Ela não cresce muito a cada ano, mas é uma receita enorme, né? 52, deixa eu ver, 52 bilhões de reais de receita em 2020. Isso aqui a gente não tem o ano inteiro, mas o que ele faz, ele pega a metade do ano que a gente tem e extrapola, né, para falar meio que quanto que ela vai ter até o final do ano, né? Que aí a gente consegue comparar com o ano anterior, mesmo o ano de 2020 não tendo terminado. Beleza? Então eu falei receita líquida, né? EBIT aqui também crescente, constante, né? Aqui a gente vê, deu uma quedinha esse ano é ano de crise, né? Normal que tenha caído. Aqui não está crescendo, mas está lá 18 bilhões, 17 bilhões, 16 bilhões, beleza. O lucro, mesma coisa, né? 12, 13 bilhões, aqui caiu um pouquinho, 11, 12, então é constante, ele não cresce tanto, né? Tem alguns anos de dificuldade aqui, mas olha só, mesmo em 2020 não caiu tanto assim, né? A margem líquida dele, a margem é o lucro dividido pela receita, né? Gira em torno aqui de, bom, nos anos bons, quase 30%, 23% aqui nos últimos anos. Esse ano, que é um ano de crise, 18%, ou seja, ela é uma empresa super saudável, né? A outra coisa aqui, a dívida, né? Eu falei da dívida, olha só,
ela tem uma dívida menor do que o caixa dela, ou seja, a dívida líquida dela é zero, né? Se ela quiser pagar hoje a dívida dela, toda a dívida dela, ela paga tranquilamente e ainda sobra dinheiro. Então a gente considera que ela não tem dívida. Aqui, esse é uma continha que a gente faz para ver se a dívida dela está controlada ou não, que é a dívida líquida, ou seja, dívida menos caixa, né? Para ela aqui vai dar negativo, né? Que eu falei, ela não tem dívida, dividido pelo EBITDA. Esse EBITDA aqui, que é perto de, é quase um EBIT, mas enfim, não vou entrar na contabilidade. Mas a gente faz essa continha e se der menos que 3, a dívida está controlada, né? Isso quer dizer que em 3 anos de lucro, de lucro EBITDA, né? De 3 anos de EBITDA, ela conseguiria pagar as dívidas, então está tranquilo, né? É só uma continha, um parâmetro que a gente usa para ver se a dívida está controlada ou não, né? Esse é um exemplo, eu coloquei 3 exemplos, então aqui, resumindo, a gente vê uma receita enorme, né? Um lucro aqui com uma margem de 18%, né? Ela tem 18% de lucro, né? Ela não tem dívida, né? O crescimento dela, eu calculei, ele está em média, nos últimos 5 anos, ela está crescendo uma receita dela de mais ou menos 2%, o que é pouco, né? E o lucro, na verdade, ele caiu de 5 anos para cá, talvez porque esse ano é um ano de crise, então o lucro dela caiu. O que a gente percebe disso? Ela é uma empresa enorme, né? Ela é uma empresa madura, ela não está em crescimento, né? Mas ela já é uma empresa muito grande, então esse é um investimento que a gente pode falar que é um investimento muito seguro. Você não vai ver as ações da Ambev se valorizarem, aliás, elas nem se valorizam muito, elas ficam meio que andando de lado, assim, às vezes caem um pouco, mas é uma empresa que não vai falir, né? Que vai estar, que a gente sabe, ela é muito saudável, ela vai estar sempre bem, e se vai estar ganhando dividendo, né? Todo mês. Não todo mundo, nem é todo mundo que vai gostar de investir nela, justamente porque ela não vai se valorizar muito, por exemplo, mas, enfim, não é uma empresa ruim, a gente sabe que é uma boa empresa. Segundo exemplo, essa daqui é uma empresa que o pessoal gosta muito, eu gosto muito. O segundo exemplo aqui é a WEG. A WEG, ela vende motores, né? É uma empresa, acho que de Santa Catarina, ela fabrica motores, né? E até coisa tipo painel solar, turbina para energia eólica. É uma empresa de tecnologia brasileira do Sul, de Santa Catarina. E deixa eu passar para o site aqui. A gente vê as mesmas coisas, né? Aqui o site. Receita, bom, a receita dela a gente já vê que cresce bastante a cada ano, né? A cada ano dá um pulo aqui. O EBIT também crescendo, né? Assim, nos últimos anos cresceu bastante. A gente percebe até que esse ano ela cresceu, apesar da crise, ela cresceu. O lucro, até o lucro dela cresceu. Ok. O lucro dela cresceu, mesmo nesse ano. A gente vê que ela tem uma margem que gira em torno de 12%, 11%. Essa margem, a gente considera que acima de 10% é bom. Mas, assim, vai depender muito do setor da empresa. Tem setor que trabalha com uma margem menor. Então, não é algo que dá para ficar comparando entre empresas muito diferentes, né? Tipo, comparar a margem da Ambev, que era maior, com a da WEG, não tem muito sentido essa comparação, porque são setores completamente diferentes. E a gente percebe, né? A Ambev é uma empresa madura, ela já tem uma parte de mercado enorme, ela praticamente nem pode crescer mais, porque daqui a pouco vai virar um monopólio, né? Enquanto isso, a WEG está crescendo bastante a cada ano, né? Ela também não tem dívida, ela também tem a dívida menor do que o caixa dela, né? Então aqui está 0, 0. E é isso, é uma empresa também muito saudável, diferente da Ambev, porque essa daqui é uma empresa que está crescendo, né? Então, vai ser aqui, crescimento anual da receita 10% ao ano, do lucro 12% ao ano. Então, é mais normal você ver essa empresa aqui se valorizando.
O fato dela ter crescido muito nos últimos anos não garante que ela vai crescer no futuro, mas é um bom indicador, tá? Principalmente se você conhecer a estratégia da empresa, você falar, ok, eles têm uma estratégia legal, né? Então, o outro exemplo aqui, a Oi, que é uma empresa também muito falada, uma ação muito falada, muita gente querendo investir na Oi. Então, vamos fazer a análise da Oi também. Aqui peguei, digitei Oi aqui, entrei aqui, né? Olhando aqui os números da Oi, receita. A gente vê, eu estou pegando sempre do final, porque é isso que vocês vão ver na versão não paga, mas em 5 anos a gente já consegue fazer uma análise muito boa, né? A receita aqui, a gente vê que está caindo, né? Estava 27 bilhões, hoje 19 bilhões e vem caindo a cada ano, né? O EBIT, cara, 2016 para cá está negativo, ou seja, ela tem prejuízo na parte operacional já, ou seja, ela vende e os gastos dela, né, são maiores do que aquilo que ela está vendendo, né? Ela, enfim, ela tem prejuízo. Aqui também, no líquido negativo, ela tem prejuízo, né? E a dívida dela é muito maior do que o caixa, né? E aqui a gente vê como funciona essa coluninha aqui, né? Quando estava abaixo de 3, ele fica verdinho. Acima de 3, ele fica vermelho, né? Então a gente já percebe, está vermelho. A dívida dela está um pouco fora de controle. Não é à toa que a Oi é uma empresa que está beirando a falência, né? Ela vai ser vendida, né? Então, tem muita gente interessada em comprar ações da Oi por um motivo diferente das pessoas que compram ações da Ambev e da WEG, né? São empresas completamente diferentes. A Ambev é uma empresa madura, a gente compra porque quer receber dividendos, porque quer a segurança dessa empresa, né? A WEG é uma empresa em crescimento, a gente compra, vai subir, né? Estou confiante que vai subir, né? A Oi, quem compra a Oi compra porque acha que a Oi vai dar a volta por cima, então ela vai ser comprada, vai virar uma empresa melhor, né? Então a gente vai ganhar na valorização das ações. É uma aposta, né? Coloquei aqui os dados dela, ela tem prejuízo, ela tem dívida alta, ela não está crescendo, né? Então é um caso bem diferente. Então, esses são os 3 exemplos que eu fiz, né? Então, beleza. Aqui eu mostrei, né, como que a gente olha uma empresa e fala, ok, essa empresa é boa, né, ou essa empresa não é muito boa, né, e a gente vai selecionar as nossas ações assim, né. Outra coisa é que a gente tem que fazer uma gestão de risco, né. Então, nos exemplos que a gente viu a Ambev, né, empresa madura, a WEG, saudável em crescimento, Oi, não está muito saudável, tem prejuízo, tem dívidas altas, né? Cada investidor vai montar sua carteira, é, vai ter os seus critérios de escolha, né? Vai olhar os números dos ativos, entender minimamente a estratégia das empresas, selecionar as empresas, né? A gente tem que selecionar pelo menos umas 15 empresas, se a gente quiser montar uma carteira de ações, né? É, quem está pensando em montar uma carteira de ações para poder diversificar, tentar ter pelo menos umas 15 empresas. E é importante, né, antes de você comprar uma ação nova, né, você saber por que você está comprando isso, né? Assim, é diferente você viu os dados da empresa, você estudou um pouquinho os números dela, você falou, essa é uma empresa boa, eu vou investir nela, quero me tornar sócia, vou comprar parte dessa empresa, né? Isso é muito diferente de, falaram que era legal comprar Oi, né? Diquinha, né? O problema disso é que se você comprar porque falaram para você comprar, você não vai saber o que fazer, né? Se essa ação cair, você não vai saber o que fazer com ela. Se ela subir, você não vai saber o que fazer com ela, né? Então, se você sabe por que você comprou, você sabe o que fazer com essa empresa, com essa ação, né? Em caso de queda, em caso
subido, né? Então, é isso. O que você está esperando desse ativo? Cada ativo é diferente, né? A gente falou da Ambev, quem tem Ambev vai esperar uma constância ali, né? Uns dividendos chegando todo mês não, mas uma certa frequência. Quem está comprando VEG vai esperar crescimento, né? Quem está comprando Oi sabe que isso é uma aposta, vai esperar ou perder tudo, né? Ou ganhar bastante, né? Porque porque assim é uma aposta, é arriscado. Se você perder, você vai perder aquilo que você investiu. Se você ganhar, você pode ganhar muito, né? Porque é uma empresa que hoje não é ruim, ela pode se tornar uma empresa boa. Quer dizer, que hoje é ruim, ela pode se tornar uma empresa boa no futuro. Então você vai estar ganhando bastante. Não é uma recomendação, nada disso é recomendação. Aliás, eu não posso fazer recomendação, então realmente não é. Então, beleza. Cada investidor vai montar sua carteira, tem que conhecer os seus ativos. Eu coloquei aqui, invista no que você entenda em que você está investindo, né? Tenha sempre um porquê. Enfim, já falei disso, né? A Oi, né? A gente viu, é uma empresa muito mais arriscada do que uma VEG, do que uma Ambev, né? Não é errado investir nela, desde que você tenha o seu porquê, né? Mas isso significa que ela tem um risco diferente, né? Então você vai ter que gerenciar esse risco. Como? Definindo porcentagens, né? Um método muito bom, não vou dizer que é o único método, mas é um método que eu uso, é um método bom para quem investe no longo prazo, né? É que você dá pesos diferentes para cada empresa da sua carteira. Como fazer isso? Dando notas para suas empresas, né? Então, é aquilo lá. Algumas empresas, elas são mais saudáveis do que outras, algumas são mais arriscadas do que outras, então talvez não faça muito sentido você ter o mesmo peso para empresas tão diferentes, né? Empresas de risco diferente. Então, as empresas que te deixam mais tranquilo, né? Faz sentido que elas tenham um peso maior na sua carteira do que as empresas mais arriscadas. Existe até uma estratégia que diz que você deveria investir 90% da sua carteira de ações, né? Falando de ações, das suas ações, 90% é um investimento seguro, 10% é um investimento de risco, né? Então, a ideia disso, não precisa ser exatamente isso, mas a ideia disso é essa, né? Se você quer investir numa Oi, você pode, desde que seja uma parte pequena da sua carteira, né? Porque se você construir a sua carteira inteira em cima de empresas como a Oi, se a sua aposta não der certo, você vai perder a sua carteira inteira, né? Então, é isso. Esse método muito bom é dar nota para as suas empresas, né? Então, por exemplo, na sua carteira aqui, você colocou VEG e colocou Oi. A VEG você pode dar uma nota 10 sobre 10, 9 sobre 10, 8 sobre 10. A Oi, você vai dar uma nota 5 sobre 10, 6 sobre 10, o que você tiver, mas o que você quiser. Se você deu 10 sobre 10 e 5 sobre 10, a VEG ela vai ter um peso 2 vezes maior do que a Oi na sua carteira, né? Isso daqui, eu botei uma terceira planilha lá na pasta, tem a de controle de gastos, e tem outras duas que eu vou mostrar aqui agora. Eita, o tempo está passando, desculpa, gente, mas é bastante coisa. Então, essa planilha aqui de definindo porcentagens, ela é mais ou menos isso, aqui, ó. Aqui, o nome das ações, eu coloquei notas, né? E ela calcula com base nas notas, né? Você preenche isso daqui e ela calcula automaticamente a porcentagem ideal, né? O peso ideal de cada uma dessas ações na sua carteira com base na nota que você deu. Então, é assim que você controla o risco. Ficou meio... Tá gostando muito dessa empresa? Acha que vai subir para caramba? Aumenta a nota dela, né? Tá meio apreensivo com essa empresa, né? Com essa ação, talvez abaixa a nota. É assim que você gerencia o risco, né? Você não precisa vender, você só precisa abaixar a nota. Ela vai ter um peso menor na sua carteira, né? Então, lembra daquele negócio da diversificação, que se você errar
4 empresas, acertar 4 empresas, as outras ficam no 0 a 0 ali, é mais ou menos isso. Se você errar as empresas com peso menor, tudo bem, né? Por isso que a gente coloca um peso menor, né? Se você colocar um peso muito grande numa empresa arriscada e você não não ganhou dinheiro com aquela empresa, você vai estar perdendo um pouco mais do que se você tivesse colocado uma nota menor, né? Depois eu mostro as planilhas propriamente ditas. É, uma coisa, bom, espero que tenha ficado claro, que não pareça muita coisa, né? Muito difícil, muito complicado, não é tão difícil. Lembrando aquilo que a gente falou no começo, quem não tem ainda reserva de emergência, é bom começar a estudar, né? Montar carteira, tal, começar a estudar essas coisas, mas foca na sua reserva de emergência. Depois você investe nas empresas que você selecionou, né? Uma coisa aqui é diversificar também, quer dizer, pode querer dizer diversificar em países diferentes, né? Investir nos Estados Unidos. Pode ser muito complexo ainda para muita gente, né? Mas é bem interessante porque quando a gente investe nos Estados Unidos, né, a gente tá com o nosso patrimônio, partezinha dele, em dólar. O dólar, olha só, a cotação era em 2018 3,87, hoje é 5,53, subiu pra caramba, né? É isso que acontece, a tendência é essa, né? Pode ser que o dólar caia nos próximos meses, não sei, mas a tendência é que ao longo do tempo, no longo prazo, ele vai subindo, né? Porque o Brasil é um país mais arriscado do que os Estados Unidos, país que tem mais inflação do que os Estados Unidos, então a nossa moeda costuma perder valor frente ao dólar, né? Fora isso, outro motivo é que é, a nossa bolsa tem poucas empresas, né? Na bolsa dos Estados Unidos, a gente tem as melhores empresas do mundo, a gente tem um número enorme de empresas, muita empresa, então para que você vai se limitar, né? Claro que quem ainda não estiver pronto não precisa, mas é bom não deixar o medo, não deixa o medo te impedir de diversificar, de investir em algo que vai ser muito bom, que pode ser muito benéfico para você, né? É, isso é o que eu falei, o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real, né? E hoje ainda por cima, é muito fácil para brasileiro investir nos Estados Unidos. A gente abre uma conta numa corretora americana, não tem muita burocracia, de graça, e tem uma corretora que é especializada em brasileiros. Talvez você já tenha ouvido falar, ela está crescendo bastante nos últimos tempos, né? Se chama Avenue, e é uma corretora especializada em brasileiros, pode ser bastante interessante. Ela não é super barata em termos de taxa de corretagem, né? Ela cobra uma taxa de corretagem, mas por ela ter esse cuidado com os brasileiros, ela tenta educar, né? Tem bastante material educativo na plataforma. Ela ajuda na hora de fazer o câmbio, ela ajuda na hora de declarar imposto, porque eu não vou falar aqui de imposto de renda, mas quando a gente investe em ação tem que declarar, né? Então, é uma coisa que tem que pesquisar, porque não vai dar tempo de explicar aqui. Não é tão. É chato, né? Declarar imposto sempre é chato. Não tem que pagar. Aliás, uma coisa interessante, quando a gente vende, mesmo com lucro, é, até 20 mil reais por mês, a gente não precisa pagar imposto, né? Então, eu, por exemplo, eu nunca paguei nenhum imposto de nada de ações, porque eu não vendo, né? Nunca vendi mais do que 20 mil no mês, e dividendos também a gente recebe e não paga nada de imposto, mas em compensação tem que declarar. Beleza. Então, não deixem o medo aqui. Qual a porcentagem colocar nos Estados Unidos? Isso também vai depender do seu perfil de investidor, também vai depender do seu grau de confiança, né, de conhecimento.
quanto você se sente confortável, mas não deixe esse medo te impedir de potencializar seus investimentos. E se você ainda realmente não estiver pronto para abrir uma conta na Avenue ou outra corretora, investir diretamente, é possível investir indiretamente em empresas americanas por um ativo que é um ETF, a gente não falou muito o que é, mas é um ativo chamado IVVB11, e ele basicamente ele contém ali dentro dele as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, né? Partezinha delas. Na verdade, ele não contém, não são ações, mas ele vai estar acompanhando a variação dessas ações. Então, é um jeito de você proteger o seu capital, seu patrimônio, investir. Isso. A Luma está falando aqui, a Avenue disponibilizou corretagem grátis? Sim, é verdade. Eu falei que tem um custozinho, é verdade. Se você fizer até 10 corretagens por mês, vai ser de graça, né? Mas ela também cobra um câmbio, ela cobra um pouquinho para fazer o câmbio, mas vale a pena, eu acho. Enfim, se você preferir investir indiretamente, né, só um jeito aqui de... Assim, o que acontece? Quando o dólar sobe, a nossa bolsa tende a cair, né? Então, esse ativo, por exemplo, aqui, ou investir nos Estados Unidos, vai estar te protegendo, né? Por exemplo, esse ano, acho que o dólar se valorizou mais de 30% esse ano. Sim, o dólar subiu, né, mais de 30% esse ano. Quem não tinha nenhum investimento nos Estados Unidos perdeu pelo menos ali 30%, né? Considerando só a variação do câmbio, né? Já quem tinha investimento nos Estados Unidos ou tinha IVVB11 conseguiu segurar uma parte ali, porque essa parte da carteira se valorizou quando o dólar subiu, né? Então é um jeito de você diversificar, se proteger e ter isso, né? Se quando o dólar sobe, a nossa bolsa geralmente cai, e aí você está segurando uma parte ali da sua carteira que não vai cair junto, que vai até subir, né? Beleza. Já está acabando. Eu tenho as planilhas aqui que eu não vou mostrar por aqui, vou mostrar pela planilha em si. Então, todas essas planilhas estão no link que a gente já disponibilizou, é o mesmo link, eu só adicionei lá outras planilhas. Essa daqui é a planilha Patrimônio e Carteira. Tem uma aba aqui, Patrimônio, não vou falar dela, não dá tempo, mas aqui eu tentei explicar. Qualquer coisa é só perguntar. Essa aba aqui, Reserva de Emergência, ela é bem legal, porque você preenche aqui onde está em vermelho, você preenche, bom, qual é o seu custo de vida mensal? Eu coloquei um exemplo, 5 mil, pode ser 4 mil, por exemplo, né? O que você quiser, né? 3 mil, vê que vai mudar o valor, né? Aqui, 18 mil, se o seu custo mensal for 5 mil, o valor ideal do total, né, da sua reserva de emergência é 30 mil reais, considerando 6 meses, né? Muita gente pergunta, quantos meses eu tenho que ter de reserva de emergência? Pelo menos 6 meses. Uma regrinha pode ser, bom, para alguém que é CLT, 6 meses, ok. Para um empreendedor, talvez seja mais interessante ter mais, né? Para quem tem uma renda que varia, né? Não é todo mês a mesma coisa. Pode ser interessante ter mais, até 12 meses. Funcionário público, muita gente fala, eu sou funcionária pública, posso ter menos de 3 meses? De 6 meses? Assim, sua escolha, mas eu ainda consideraria 6 meses, né? Apesar de ter mais segurança no emprego do que alguém que é CLT, eu ainda assim consideraria 6 meses, né? Então, você coloca aqui quantos meses você quer ter, o seu custo mensal, e ele vai calcular quanto você precisa. Aqui, eu coloquei várias opções, né? Você não precisa ter todas elas, você pode até deletar a opção, né? Se você quiser. Você pode mudar o nome que está escrito, se você não estiver investindo em nenhum desses, e colocar aqui a porcentagem. Não tem sentido, não tem necessidade, na verdade, de ter várias aplicações para sua reserva de emergência, você pode colocar tudo em uma só, então por isso eu coloquei 100% no Tesouro. Mas se você já tiver um pouquinho na poupança, ou quiser ter 2 tipos, né, você coloca, sei lá,
50, 50, você coloca o que você quiser, e aqui você coloca o valor que você já tem. Então ele vai calcular, ó, eu falei aqui que eu preciso ter 30 mil na reserva, eu já tenho 25, então falta só investir 5 mil, e aí eu vou ter completado a minha reserva, e eu posso partir para a próxima etapa. Nenhuma dúvida? Ok, estou continuando então. Próxima etapa aqui, eu acho que não dá para ver, carteira de investimentos, né? Essa aba aqui. Então, essa aba aqui, ela é mais difícil, foi mais difícil fazer ela de um jeito automatizado, mas acho que ficou bem legal. Eu coloquei aqui aquelas perguntas que a gente falou que a gente vai fazer, né? Quanto você quer ter na renda variável? De 0% a 100%. Eu coloquei perfil moderado, 50%. Você coloca o que você quiser, né? Da renda variável. Então, perfil conservador, você vai colocar, sei lá, 20%, por exemplo. Perfil arrojado, eu quero ter 70% na renda variável. Assim, 100% na renda variável é bastante arrojado, né? 80% também já é bastante arrojado. Mas, enfim, cada pessoa sabe. Então, você coloca aqui a porcentagem que você quiser, vou deixar 50%. Quanto da sua renda variável vai ser nos Estados Unidos? Ou em IVVB11, né? Aqui, então, coloquei 20%, mas pode ser 0, né? Pode ser 10, pode ser 20, pode ser o que você quiser. Pode, em tese, pode ser 100, mas aí você vai estar com todo o seu patrimônio nos Estados Unidos, nenhum no Brasil, bom, sei lá, né? Para alguém que mora no Brasil, talvez seja mais difícil, né, ter todos os investimentos nos Estados Unidos, né? Mas também não é errado, a pessoa que decide. Você pretende ter ouro? A gente não falou de ouro, nem de criptomoeda, nem nada, mas eu coloquei aqui na planilha. Se você pretende quanto, né? Para quem já entende um pouco mais, né? Bitcoin também, criptomoedas, para quem já entende um pouco mais, eu até coloquei, evite ter mais de 5%, porque esse é um investimento bastante arriscado, então, lembra daquela coisa 90% seguro, 10% risco, né? Então, tudo que é de risco a gente coloca menos, né? A gente não coloca muito, porque se a gente perder tudo, a gente vai estar perdendo tudo, né? Enfim, imagina você, é muito diferente você perder tudo em um investimento que é 5% da sua carteira e perder tudo em um investimento que é 50% da sua carteira. Dá um desespero, né? Então, quando você preenche aqui essas respostas, eu não sei se vocês viram, vai mudando aqui a porcentagem ideal de cada investimento aqui, né? Então, eu coloquei na renda fixa, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, vocês vão ver que eu ignorei completamente outros outras aplicações, mas dá para adicionar, né? Dá para mexer na planilha aqui e colocar, né? Dá para modificar e tal. Até dá para colocar as porcentagens manualmente, mas não, como a gente quiser. Renda variável no Brasil, ações e fundos imobiliários. Não falei de fundos imobiliários. Renda variável nos Estados Unidos, aqui, stocks, ações nos Estados Unidos, REITs, tipo fundo imobiliário nos Estados Unidos, e ETFs tipo aquele IVVB11 que eu falei, que é um negócio que vai seguindo a variação de algumas ações, por exemplo, mas ele não é uma ação exatamente, mas é algo que vai seguir a variação de um grupo de ativos, né? A gente tem ETF, por exemplo, do Ibovespa, né? Ibovespa são as maiores empresas da Bolsa, e aí, se você investir num ETF que segue o Ibovespa, você vai estar valorizando junto com o Ibovespa, né? Eu coloquei também ouro e Bitcoin, com base aqui nessas respostas. Quem não quiser ter, pode deletar, pode colocar 0%, mas o princípio é aquele ali, é esse aqui. Ele vai te dar, com base no seu eu coloquei esse patrimônio aqui, ele calcula com base nessas duas abas aqui. Se você não quiser usar essas abas aqui, você coloca manualmente, né?
quanto você tem para investir, ele vai calcular quanto você deveria ter, quanto você já tem, você coloca aqui, e quanto falta. Então, isso aqui é algo que vai te ajudar a tomar decisão todo mês, né? Todo mês a gente pega lá o dinheirinho que a gente poupou, que a gente vai poupar, que a gente se comprometeu, na verdade, a deixar para o futuro, né? E vai investir esse dinheiro. Onde? A gente tem lá a nossa carteira montada. É, o melhor, o ideal é a gente sempre fazer os nossos aportes de forma meio que automática, né? Sem emoções, sem tipo, tá subindo, vou botar mais dinheiro nessa ação. Então, isso aqui é um jeito de deixar mais automático, né? Isso é importante para a gestão de risco, né? Então, essa planilha aqui vai falar para a gente, falta tantos nesse ativo. Então, por exemplo, se eu tenho um aporte novo para fazer, eu estou vendo aqui, ouro, Bitcoin, eu já tenho mais do que eu deveria, né? Renda variável nos Estados Unidos, eu tenho quase aquilo que eu deveria. Renda variável, está faltando um pouco mais de 1.000 no Brasil. Aqui na renda fixa está faltando mais de 4.000. Então, meu próximo aporte eu vou fazer na renda fixa, né? Fazer no Tesouro IPCA, né? Que é o que está mais longe do ideal, né? Então, sempre esse é sempre o processo de decisão, né? Para escolher o próximo aporte, onde fazer o próximo aporte, a gente sempre olha o que está mais longe do ideal, né? Fazendo assim, automaticamente a gente vai estar aportando naquilo que subiu menos, né? E assim, é o que funciona melhor. Tem uma outra planilha aqui, é aquela planilha de rebalanceamento, eu comecei falando nela, né? Mas é isso, a gente coloca as notas, né? Aqui o nome das ações, eu coloquei acho que 20, 19, né? Dá para adicionar, dá para deletar. Coloca as notas que a gente escolhe, o preço atual, né? Eu não escrevi, mas é o preço, é a cotação atual, né? E aqui, quando a gente compra a ação, a gente coloca quanto que a gente tem e o preço que a gente comprou, o preço médio, né? Então, vamos dizer que eu comprei 10 ações dessa empresa A aqui por 12 reais, não, por 8 reais, né? Hoje ela está valendo 10. Então, eu já tive uma variação aqui de 25%, né? Ele calcula quanto que eu paguei, quanto que eu tenho agora, o meu lucro, né? Minha variação. E, mesma coisa aqui, ele vai te falar onde você deveria investir no próximo mês, no próximo aporte, né? Eu vi lá na minha outra planilha que esse mês eu deveria investir em ações. Então, eu venho aqui nessa planilha e falo, ok, essas ações aqui são as que estão mais longe do ideal, então eu vou investir nelas, né? E a gente vai fazendo assim, mês após mês, constância, paciência, disciplina, sem muito desespero, sem muita euforia, isso é para o longo prazo, né? Nem é bom ficar vendo cotação todo dia, né? Porque se a gente fica vendo cotação todo dia, a gente acaba caindo na tentação de querer vender, de ficar no desespero, caiu, vou vender. Ou querer vender porque subiu muito, né? Que é realizar lucro, mas você vai fazer o quê com esse lucro? Vai gastar, tá? Então, deixa lá construindo patrimônio para o futuro, para a sua aposentadoria, por exemplo, para receber renda passiva, enfim. É isso, a apresentação. Falem aí dúvidas, o que vocês acharam, se ficou claro, se não ficou. Espero que eu tenha conseguido ser clara, que não tenha ficado muito difícil, muito complicado. Não vi nenhum comentário durante a apresentação, então fico meio, não sei se é porque é muito difícil, não sei se é porque está todo mundo anotando, mas é isso. Passou um pouco do tempo, desculpa, mas e eu vi pessoal falando no grupo aqui, passa os Instagrams, tal, não sei o quê. Então, segue lá no Instagram.
E qualquer dúvida pode perguntar. É claro que tem muito mais conteúdo além disso, né, que não dá para passar em 1 hora, tem muito mais estudos, né, então esse eu não lembro se eu falei no começo da apresentação, mas aqui o objetivo é dar um pontapé inicial, né, acho que eu falei. Eh, mas tem que estudar, né, não é tão complicado quanto parece, né, principalmente se a gente foca no longo prazo, a gente consegue ter mais tranquilidade, não precisa ficar seguindo todo dia a competição e tal. E e é isso. Valeu pelos comentários aí. Se tiver dúvidas, lembrando um ponto muito importante: reserva de emergência. Não invistam em ações sem ter a reserva de emergência. Eu sei que dá vontade de começar a comprar agora, mas o melhor investimento para quem não tem reserva de emergência é a reserva de emergência. Para quem tem dívida, o melhor investimento é pagar a dívida, né? Não tem nem discussão.